É incrível, né, a capacidade que as pessoas têm de falsear as suas próprias, a sua própria vida, né? Eu percebo isso no meu dia a dia, né? A vivência com a minha família, com os meus familiares e tudo mais. E, cara, é de uma falsidade as pessoas usam. Meu, de verdade, são intenções que as pessoas têm, né? Que intenções não, atos, né? E juntamente com intenções, que a gente percebe que a pessoa faz por falsidade, mano. Falsidade mesmo, né? Ela camufla, né? A real verdade do que ela fez. Por exemplo, né? A pessoa erra, a pessoa faz, nossa, coisas terríveis. Mas se você falar assim, não, cara, você tá errado. Ele consegue conceber que ele tá certo. Mesmo numa situação totalmente contrária à afirmação dele de estar certo. Não tem como ele falar que tá certo, que ele consegue afirmar isso. Ele consegue falsificar a verdade de tal forma que é um negócio impressionante. Quer dizer, o mundo interior dele tem como principal agente o ego. O ego e o orgulho e a conservação dessa autoimagem falsa. Ele não busca a sinceridade, ele não busca o verdadeiro conhecimento de si mesmo. Ele inventa, né, um personagem, ele inventa uma personalidade e ele trabalha sobre essa personalidade para manter essa personalidade visível para os outros, né? Essa personalidade não, essa imagem dele mesmo. Então, o que que acontece? Um cara que pensa assim, né? Ele não vai falar, por exemplo, eu sou falso comigo mesmo. Ele não vai falar isso. Mas inconscientemente ele tem esse pensamento. E aí, sempre que ele tiver errado em alguma coisa, o pensamento dele vai ser não de pensar assim, mano, é melhor falar que tá errado, né? Melhor chegar e falar assim, não, cara, olha, eu tô errado, eu fiz isso, aquilo, desculpa. E também dentro de si mesmo, olha, fulano, né? Falando consigo mesmo, né? Pessoa, o próprio nome. Fulano, realmente você errou, tá errado o que você fez aí, e é isso. Não, a pessoa não faz isso. Vem aquele instinto de, peraí, não, eu não posso me humilhar. Eu não posso deixar que a minha autoimagem linda, maravilhosa, venha se dissolver diante desse erro que eu cometi. Eu não posso, absolutamente, eu não posso permitir que as pessoas saibam quem eu sou. Aliás, não chega nem a ser coisa de. Como é que eu posso dizer? Não chega nem a ser, né, nesse aspecto de que, as pessoas não precisam saber quem eu sou. Eu não posso saber quem eu sou. Eu tenho que enganar a mim mesmo. Vem esse pensamento, essa coisa inconsciente, vem lá de dentro e fala: não, você não pode revelar a verdade pra si mesmo. Não seja sincero consigo mesmo. Assim é mais confortável. É incrível, cara. Eu vejo que. Outra coisa também que eu vejo, né, no meio social brasileiro, que é. Sim, uma coisa que eu tava pensando esses dias, né? Cara, é incrível mesmo como tem pessoas que invertem a ordem das coisas, a ordem natural das coisas, ou a ordem, digamos assim, mais aceitável das coisas. Eu lembro que na minha escola, e não só na minha escola, eu creio que isso ainda tem muito, né? Mas aí depende também da idade. Eu creio que pessoas adultas não fazem tanto isso, mas fazem também, né? Agora, na minha escola, no meu tempo de escola que era fundamental, que era um bando de criança, né? Aí tinha muito disso mesmo. Qual que era o padrão de comportamento normal para os funkeiros, para aquelas patricinhas da escola e para todos aqueles animais, vamos ser bem franco? Era uma pessoa que era raiventa, que tem que brigar com todo mundo, que tem que andar com os ombrão pra cima, esbarrando em qualquer pessoa aleatória pra dizer que é o bonzão, né? Tem que ser aquele cara que desrespeita o professor e desrespeita todo mundo. Tem que ser aquele cara que toda hora tem que estar soltando uma piada, toda hora tem que estar fazendo alguma coisa, né? Toda hora tem que estar, digamos assim, tomando o território dele. Não, esse aqui é o meu território, deixa eu tomar meu território com essas atitudes. Eu sou um animal, haha, deixa eu tomar meu território. Entende? E essa atitude, esse comportamento animalesco, ele vai produzir o quê? Ele vai produzir respeito, deveria ser ao contrário. Ele vai produzir respeito por parte do pessoal que está ao redor dele, né? Então, ao invés das pessoas olharem, peraí, né? Esse cara é um idiota, esse cara é um maluco. Não, peraí, como é que eu vou falar que esse cara é legal, que esse cara é gente boa, se
ele chega num cara aleatório e esbarra esse cara. Se ele chega num boliviano lá que tem na escola, que tinha muito disso, de funkeiro oprimir, né, o pessoal que era boliviano, ou o pessoal que era franzino, né, que não se defendia direito, como é que eu vou ver um cara desse, né, que discrimina o boliviano, que chega no moleque que é mais nerd, que é mais pequenininho, assim, que é mais franzino, que não tem como se defender, e o cara, né, usando, digamos assim, dessa ingenuidade dessas pessoas e desse medo e dessa vergonha que as pessoas têm, porque naquela época as pessoas tinham medo de brigar, tinha vergonha, eram muito tímidos. Como é que um cara desse, né, usa de tudo isso, desse contexto pra assustar essas pessoas, e esse cara é o bom, né? Esse cara é o cara. Como assim, meu? Quer dizer, houve uma inversão, porque o comportamento mais racional daquele aluno, digamos que não fica brigando com o professor, não fica brigando com os colegas, não fica toda hora, todo momento enchendo o saco com piadas sem graça. Esse cara, né, ele vai ser rejeitado. Ele vai ser considerado um cara irracional, enquanto o outro é totalmente racional, né? Ou seja, olha só como era uma inversão absolutamente idiotizante, mas era uma coisa idiotizante e cara, quem me ouve agora, talvez se esse áudio for pro canal no YouTube ou for pra algum outro lugar, quem me ouve agora sabe, se você estiver no fundamental. Cara, é uma ideia totalmente absurda, porque o que ele faz, né? Como eu falei, o comportamento animal e o comportamento racional. O comportamento animal, o cara que fica fazendo piada o tempo inteiro, o cara que fica esbarrando todo mundo, desrespeitando todo mundo, e o comportamento digamos assim, lógico, racional, né? O cara que se comporta racionalmente, esse é o burro. Esse é o idiota. Agora, o cara que se comporta como um animal, que se comporta como um macaco, que se comporta como uma hiena, esse cara é o racional. Esse cara é que tem que ser respeitado. Esse cara que é o inteligente, né? Olha só. É uma coisa absurda. E esse cara que tem um comportamento animal, ele tem um instinto, né? E esse instinto é um instinto de território. Ali é meu território. A sala de aula é meu território. Ali como é que eu posso dizer? Eu tenho que estar sempre fazendo as outras pessoas acharem graça de mim. Sempre eu preciso mostrar que eu sou. Nossa, cara, eu lembro na minha época que os caras faziam uma piada, eles estufavam o peito, cara. Mas parecia uma gazela, meu amigo. Parecia o galo quando quer se mostrar pra galinha, né? Estufa o peito e fala aquela coisa alta. Ai, não sei o que, não sei o que. Cara, é um comportamento tão animalesco, mas tão animalesco, que essas pessoas passam a ser animalescas, né? Durante toda. Aliás, em todas as áreas da vida dela. Ela é animalesca, né? Na área sexual, na área. Até mesmo o cara que muitas das vezes mantém essa mentalidade animal e vai pro emprego, na primeira ele arruma confusão com alguém, na primeira ele xinga alguém, briga com alguém, dá um soco em alguém, faz alguma coisa, porque é um animal, completamente um animal. É um homem que não é um homem, é um animal, entende? E outra coisa também interessante no meio social que eu preciso lembrar agora, né, que eu tô gravando esse áudio aqui, é um áudio, né, que eu pensei em gravar porque eu sempre quis fazer isso, né? Gravar um áudio assim espontâneo, falando o que me der na telha e mostrando assim as minhas ideias, minhas expressões. Bom, deixa eu me lembrar de alguma coisa aqui. Deixa eu me lembrar de alguma coisa. Ah, sim, uma coisa interessante que não. É um aspecto bem específico, né? Mas eu vejo isso, como eu falei, muito no meio social, no meio familiar. E é uma coisa, cara, realmente o Brasil, né? A cultura brasileira e toda essa estrutura idiotizante que tem no ensino, né? E não só no ensino como mesmo que a pessoa, por exemplo, não fez o fundamental, não fez o ensino médio, ela vai conviver com outras pessoas idiotas, né? Então mesmo assim, mesmo que ela não tenha ido pro lugar que idiotiza, ela vai ser idiotizada pelo meio social dela. Tá entendendo? Aquela pessoa, por exemplo, que é mais analfabeta, ela já é analfabeta, por mais que ela não vá na escola se idiotizar, o que acontece? Ela vai, com certeza, estar no meio de pessoas que se idiotizaram, né? Pessoas que se imbecilizaram. Então, com certeza, essa pessoa vai absorver disso. E aí, ainda é um analfabetismo, né? Mistura tudo, aí dá
aquela vitamina maravilhosa, né? De burrice, de canalice, de falsidade, é uma coisa maluca. E o que eu vejo muito, né, é que a pessoa, ela molda o discurso dela conforme, aliás, ela não quer ganhar um debate, uma discussão e definir, ó, então eu penso assim e você pensa assim, ou ambos pensamos assim sobre tal assunto. Não. O que ela quer fazer? Ela quer fazer que você fique calado, que você fale, não, você tem razão. Mas de que forma ela faz isso? Não usa da lógica, não usa da racionalidade ou de fatos que possam dizer assim, não, realmente, diante desses fatos você está certo. Não. Ela usa de frases de efeito. Ela não sabe o que significa a frase de efeito. Ela não sabe o pressuposto do que ela está falando. Se a gente fosse pegar e montar um livro sobre a confusão mental que tem dentro da cabeça dessas pessoas, a gente pegaria umas 1000 páginas fácil. Porque é uma confusão tão grande, tão complexa, né? E ao mesmo tempo tão simples, né? Porque é um fator simples, que é a idiotização, a imbecilização. Só que os pensamentos, o conjunto de pensamento dentro dela é uma coisa tão confusa, é uma coisa tão complexa, que quando a gente começa a analisar, a gente vê que é uma riqueza de burrice, digamos assim. É uma riqueza de burrice. A gente pode denominar isso como riqueza de burrice. A pessoa chega a ser tão burra, tão burra, tão burra, né? A pessoa chega a ser tão complexa no que ela fala, né? E ao mesmo tempo não tem nem ideia do que ela fala, que é uma coisa que é até difícil de entender. Por exemplo, quando a gente vai rebater uma dessas pessoas, né? Fala, não, você tá errado nisso, né? Não, por exemplo, uma discussão lá sobre política, sobre determinada coisa que aconteceu na família, aí a pessoa joga uma frase de efeito, não, porque fulano não pode fazer isso, é errado. Aí você fala, não, mas é errado, mas... Aí você fala, você não discorda dela, absolutamente você não discorda dela. Você só fala assim, ó, realmente, fulano é errado, mas ó, tem esse caso também, né? Isso, assim, assim, assado, né? Que a pessoa fez isso e ela não fez errado. Mas a pessoa, ela não se liga que você tá concordando com ela e adicionando alguma coisa. Ela pensa que você tá discordando dela, porque aquilo que você adicionou, né, parece um pouco diferente do que ela pensa. Parece. Ou seja, ela teve aquela primeira impressão instintiva do que tu falou, né? Ela teve uma reação emocional do que tu falou e já mandou, e aí vai mandar outro argumento, né? Pensando que você tá discordando dela. Mas na verdade você tá concordando com o que ela tá falando e só tá adicionando. Outra confusão agora que eu lembrei também é a questão da pessoa que simplesmente ela não entende o significado das palavras e ambas falam absolutamente a mesma coisa. Mano, é um negócio incrível, é um negócio incrível. Duas pessoas debatendo, falando exatamente a mesma coisa, mas só porque as duas usam palavras diferentes, elas ficam discutindo entre si, mano. É uma coisa muito... Cara, é um negócio... Eu vejo muito isso na minha vida. Nossa, mas é muito mesmo. E não, é interessante que a pessoa fala num tom de autoridade, né? É uma coisa maluca. É uma coisa psicótica. Porque ela fala determinada palavra, determinada frase de efeito, ou determinado argumento. E a outra pessoa fala um pouquinho diferente. Só que ela fala a mesma coisa. No fim das contas, o que as duas pessoas estão falando é a mesma coisa. Mas por causa da frase de efeito, a outra entende errado. E a outra também entende errado. Assim, os dois ficam entendendo errado um do outro. E nessa coisa de entender errado um do outro, eles não chegam a lugar nenhum e eles acham que estão discutindo alguma coisa quando não estão discutindo absolutamente nada, porque os dois concordam. Eu já vi muito isso. Muito, 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 muito.